Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Aqui é o Marcelo Gunter, para quem não me conhece. Eu sou analista de ações e trabalhei no buy side por anos e também no sell side. Essa é a segunda live aqui do aquecimento da semana do Equity Research na prática, que eu vou fazer um evento aí que vai ser nos dias 16, 18 e 19, não na semana que vem, na outra, e um evento na qual eu vou fazer minhas considerações, um evento na qual eu vou dividir e contar para vocês aí como trabalha um analista profissional, quais são as melhores práticas. Vai ter um mini case também para aprender a modelar uma empresa na prática, aprender a fazer um modelo, fazer uma tese de investimentos. E essa é a segunda live, e a live de hoje eu vou falar muito sobre a minha visão, sobre a visão que eu tenho assim como experiência de mercado, não é nada teórico, de qual é a minha opinião sobre casas de research independentes aí. Se vocês quiserem colocar nos comentários já, fiquem à vontade. A ideia é falar então sobre casa de research independente. Talvez alguns de vocês nem saibam o que é, né? Eu postei hoje uma caixa de perguntas aqui no Stories, não teve muita resposta ainda, porque eu acho que justamente muitos nem sabem o que quer dizer exatamente e como isso se contrapõe aos grandes bancos, né, e às outras casas de research. Então, só voltando aqui, né, nessa sequência de lives que eu vou fazer, hoje é a segunda, vão ser 7, eu quero fazer reflexões sobre o mercado e o que eu vivi dentro das gestoras e no sell side também. O tema de casas de research independente, ele é ligado ao sell side, né? Na verdade, casa de research independente, para quem não sabe, talvez a mais famosa aí que vocês devem conhecer é a Empíricos. Você tem a Empíricos, você tem a Eleven, e Empíricos, Eleven, aquela Levante e algumas outras aqui no Brasil. Os Estados Unidos isso daí é muito mais difundido, né? Então hoje eu vou falar basicamente por que esse mercado ele parece atrativo, porque eu já até pensei, né? Eu já até estudei um pouco esse mercado para eventualmente entrar nele e montar minha casa de research. Não é algo que eu sou completamente cético, mas eu acho legal falar para vocês. Eu vou contar um pouco aí dos contrapontos e os motivos pelos quais, basicamente, o buy side muitas vezes ele nem olha relatório, né? Na prática, as casas que eu já passei, às vezes um analista quer saber, porque a Empíricos, como ela é grande, ela soltou um relatório e tem muita pessoa física comprando uma determinada ação e mexe um pouco com o preço, a gente fica curioso de querer ver o relatório da Empíricos, mas no dia a dia, pela maneira que a indústria é estruturada, as casas de research independente não tem muita penetração no buy side, né? Acaba no Brasil sendo muito mais uma coisa de pessoa física, e eu vou falar por quê. E aí depois vamos nessa então, vou começar a falar. O que acontece? Primeiramente, o que é uma casa de research independente? E para explicar eu tenho que contrapor isso com como funciona o sell side, né? Na verdade, hoje, eu já falei isso várias vezes nos meus conteúdos, mas enfim, para quem não sabe ainda, o que é o sell side? Ele é o jargão e a terminologia que é usado para o analista de ações, né? Eu falo muito analista de equity research. Até uma curiosidade para vocês, como a gente está próximo aí do meu lançamento, né, da semana do equity research na prática, eu vejo que tem chegando muito seguidor novo, muita gente me mandando mensagem. Nem todo mundo sabe o que é equity research. Equity research nada mais é do que análise de renda variável, análise de ações. Eu uso o termo aqui equity research de propósito. Por quê? Porque normalmente os meus seguidores, grande parte, já sabe o que é isso, né? Já quer trabalhar com isso. Não é um aventureiro que está entrando aqui e descobriu que tem uma profissão que talvez dê para ganhar muito dinheiro. A ideia aqui, a pessoa que quer ser analista, ela está se qualificando, já fez alguns cursos no mercado, já participou da liga da faculdade, e você tem um pedaço da pizza aí que é vamos dizer, de aventureiro, mas eu acho que é a minoria, né? As pessoas que tendem a ser analistas pelo menos já passou pela cabeça e se interessam por esse assunto. Só que agora, nesse período, eu vou usar de vez em quando, de maneira intercambiável, Equity Research Analyst, né? Analista de Equity Research ou analista de ações. Mas enfim, voltando. O sell side, ele é a posição na qual o analista, que é a pessoa que
faz a análise de uma ação e decide se tem que comprar ou vender. E normalmente a cobertura, o acompanhamento dessas ações é feita de forma setorial, e a bolsa é dividida em setores: transportes, oil and gas, metals and mining, né, que é siderurgia e mineração, e por aí vai. E as empresas, elas são cobertas, acompanhadas por analistas dentro das corretoras ou nos buy sides, que são as gestoras de investimento, que são os clientes dos sell sides, mas elas são acompanhadas de maneira setorial, principalmente no sell side. Hoje a gente está falando de casa independente. Qual que é o contexto disso? É que é uma das oportunidades para quem quer ser analista, pode ir por um caminho de trabalhar numa gestora, numa casa de research independente. Como é o modelo comum? O modelo comum é você, eu, enfim, diversos investidores, pessoas físicas e institucionais, colocam dinheiro nos tais dos fundos de investimento, das gestoras, que é o buy side. O papel dessas empresas é pegar, falando de uma linguagem bem leiga, bem simples, o papel dessas empresas é pegar esse bolo de recursos, esse montante de dinheiro, que muitas vezes são bilhões ou dezenas de bilhões de reais, e investir em ações, né? A gente está falando aqui de investimento em renda variável, investir num portfólio de ações. E dentro da estrutura do buy side você tem um analista, os analistas, que ajudam a escolher quais ações comprar. E ok, isso é o buy side. E o buy side, ele ganha dinheiro quando ele ajuda esse bolo de dinheiro que ele está gerindo para os clientes subir de valor, vamos dizer assim, e gerar retorno. Mas o buy side, ele usa uma estrutura de apoio, ele usa outros analistas que são de fora do buy side para auxiliá-lo para tomar essa decisão. Estes são os analistas sell sides. E aí o termo buy side e sell side, né? Buy é comprar e sell é vender, não tem nada a ver com comprar e vender, tem mais a ver com o risco, né? O buy side, ele compra, ele toma risco. O sell side, ele vende um serviço. Talvez essa seja uma das maneiras de entender o porquê desse nome. Mas enfim, se eu estou numa gestora e eu sou um portfólio manager, um gestor, um analista meu vai me falar para comprar uma ação da Petrobras. O meu analista, a gente vai decidir que vai comprar no comitê de investimento, e aí eu vou comprar. Eu não posso comprar a ação, eu, investidor institucional e pessoa física, a mesma coisa. Eu não posso comprar a ação diretamente do vendedor. Eu tenho que comprar através da Bolsa de Valores, que é um ambiente regulado, e eu não posso ir na Bolsa de Valores comprar esta ação sozinho. Eu tenho que passar por um intermediário que é chamado corretora, certo? Então, assim, as corretoras, você tem corretoras ligadas a grandes bancos, você tem corretoras independentes, mas enfim, são corretoras. Pegar a corretora do Itaú. E aí é importante vocês entenderem da onde vem o dinheiro que vai pagar o salário do analista sell side. O analista que trabalha na corretora e isso é importante para o que eu vou explicar para vocês sobre casas de research independente. Se eu comprar, e aí eu vou fazer um exemplo bem simples, se eu comprar R$100 de uma ação da Petrobras, você imagina que não se compra 100 milhões, R$100, se compra milhões de reais de ações cada trade que você faz. Raramente você tem um trade de menos de R$1 milhão, né, no nível de investidor institucional grande. Mas enfim, para cada R$100 que eu comprar de ação na corretora, eu vou deixar de corretagem para a empresa, eu vou pagar 50 centavos. Só que você imagina esse número aplicado sobre centenas de milhões de reais ou milhões de reais. Então, ok, eu comprei a ação da Petrobras, eu paguei R$100 e eu tenho R$100 para comprar. Eu paguei 100, só que eu comprei R$ 99,50 de ação da Petrobras. Eu estou dando um exemplo super simplificado, que você tem outras taxas, etc. Mas eu comprei R$100, ficou 99,5 que eu comprei de ações, e 50 centavos eu deixei para a corretora do Itaú, tá? Isso é a corretagem cheia, né, que é 0,5%. Na verdade, aí você tem uma outra distinção. Se eu opero numa corretora que não me dá serviço, que não me dá uma área de opinião de investimento através do research,
eu vou pagar eu vou pagar menos, eu vou ter um desconto, eu não vou pagar 50 centavos. Eventualmente eu vou pagar 5 centavos ao invés de 50. Mas qual que é o ponto? Eu pago a corretora por corretagem. E eu tendo a operar, se eu sou uma gestora buy-side, se eu sou um buy-side que eu faço análise fundamentalista para obter retorno sobre esse dinheiro que eu estou investindo dos meus clientes, eu quero acessar as boas corretoras que têm bons analistas e que vão me dar serviço. Então, às vezes, eu estou disposto a pagar 50 centavos e não 5 centavos, se o analista desta corretora, que é o sell-side, analista sell-side, me ajudar a tomar melhor essa decisão. E a palavra aqui não é dica de investimento, ele vai me ajudar de alguma maneira a tomar uma melhor decisão de investimento. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque percebam que se eu sou um cliente grande, um buy-side que opera muito na corretora, se eu sou um cliente grande, eu sou um buy-side que opera muito naquela determinada corretora, da BTG, do Itaú BBA, eu vou receber um melhor serviço, eu vou receber um bom serviço e eu quero que tenham bons analistas. Só que eu não vou pagar diretamente para receber o relatório do analista, para receber o modelo do analista, para receber a opinião. Eu vou operar na corretora e vou pagar, nesse exemplo aqui, imaginando que eu vou pagar a corretagem cheia, operei R$100, paguei 50 centavos. Esses 50 centavos que vão remunerar os analistas. Então, assim, percebam que o que eu estou querendo dizer aqui? O que eu quero dizer é que corretagem por operar e você executar uma posição e montar uma posição na bolsa, né, numa ação, você não pode fazer isso direto na bolsa, você tem que passar por uma corretora. E o que vai me fazer, se todas as corretoras o cara trabalha com o mínimo de decência, você tem alguns outros detalhes aqui de trading, de capacidade do broker, né, que é o corretor, fazer a execução da ordem de uma maneira organizada. Só um segundo, pessoal. Fazer a execução da ordem de uma maneira organizada. De uma maneira organizada não, de uma maneira certa, que não erre, etc., que você está mexendo com muito dinheiro, vai falando do português claro, o cliente não, eu vou tender a pagar a corretora que vai me dar o melhor serviço. Se estão todas iguais e todas eu vou ter que pagar 50 centavos por R$100, eu quero ir nas que me dão o melhor serviço, e parte do serviço é o tal do analista de Equity Research, que é importante porque ele vai me ajudar a tomar decisão e escolher em quais ações investir para o meu fundo. Eu, buy side, quero operar nas corretoras. Se o preço for igual, eu vou operar na corretora que tem os melhores analistas. Só que eu não pago para ter a opinião do analista. Não é que eu não pago diretamente. Eu pago de maneira indireta, porque eu vou pegar todo o trade, tudo que eu vou negociar de ações na bolsa, ou quando um cliente meu resgata dinheiro, aí eu vou ter que vender a ação para ter dinheiro, ou quando eu decido investir numa ação ou vender uma ação e comprar outra, tudo isso é um volume absurdo de dinheiro. Muitos de vocês que me seguem estão aqui por isso, porque vocês querem participar dessa festa, porque é muito dinheiro que se ganha, que gira no mercado, certo? E você quer estar, por outras razões também, né? Que é um trabalho bacana, que você é analítico, intelectualmente desafiante, que paga bem, etc., que tem um prestígio, para alguns isso é importante. Então, mas qual que é o ponto? A forma que eu, buy side, pago o sell side é através de uma coisa chamada soft dollar, tá? Não vem ao caso aqui entrar em detalhes, mas soft dollar seria dólar, não tem tradução para português, o nome é usado o termo em inglês, mas você paga não em moeda direta. Eu não pago o research de uma maneira direta e eu recebo um PDF de relatório, eu recebo uma reunião com o analista para me dar opinião. Eu pago quando eu opero na corretora, o nome disso é soft dollar. O que seria ao contrário? Hard dollar. Hard dollar é quando eu vou lá, eu pago, olha, você vai me mandar um relatório dizendo o que você acha das empresas, da bolsa, vai me dar uma carteira recomendada, vai me dizer o que você acha dessa ou daquela empresa, desse ou daquele setor, e eu vou te pagar para receber esse relatório. O que acontece? A indústria toda no Brasil, só um segundo. A indústria, como é que ela trabalha globalmente, né? Não é só no Brasil. Isso vem dos Estados Unidos e a Europa é assim. Eu pago por soft dollar, eu pago operando lá na corretora. E qual que é o ponto? E aí conectando aqui com a casa de research independente.
A casa de research independente é uma casa como, por exemplo, a Empírico. Vocês devem saber que você não paga eles não têm corretora. Você paga eles, você paga e aí você recebe uma carteira recomendada, ou você tem acesso a um portal que você acessa os relatórios dos analistas, tem acesso a materiais multimídia, né, de vídeos ou calls por telefone, não importa qual o serviço, mas de alguma maneira, se você quiser receber auxílio para tomar decisão e trabalho analítico da Empíricos ou da Eleven ou etc., você paga com hard currency, com hard dollar, você paga dinheiro para fazer isso. Então, ok. Então, qual que é o ponto? Qual que é o desafio? Os buy-sides, eles estão muito acostumados a pagar. É o jeito que funciona a indústria e eu opero. Então, eu vou decidir assim, ó, eu vou escolher quais corretoras que eu vou operar aqui. Eu acho que eu vou operar, vou acabar girando 100 milhões de reais esse mês. E isso é experiência prática minha, tá? Que eu já tive em gestoras que eu passei. A gente vai definir, esse mês aqui a gente vai pagar mais a corretora do Itaú. Por quê? Porque eles atenderam bem a gente, convidaram a gente para um almoço que tinha um executivo que nos trouxe informação e aprendemos coisas novas, que nos ajudaram a tomar decisão de investimento bem tomada, e etc. E beleza. Quando eu pego e monto uma casa de research independente, vamos supor que eu quero montar a Marcelo Gunter Research. Muito legal. Eu acho que eu tenho uma expertise diferente no setor elétrico, eu tenho um bom network, eu sei analisar, e eu e 2 outros analistas, a gente monta uma casa focada em utilities. Um vai cobrir transmissoras, outro distribuidores, e aí eu monto, e eu tenho um projeto de montar um time de research que vai fazer um trabalho diferente. Eu acredito que eu vou montar um time que vai ser especializado e que vai prover uma análise melhor do que a da maioria dos bancos, etc. Ok, linda a ideia. Esses analistas de utilities que trabalham nos melhores players do mercado ganham muito bem por ano. Ganham mais de R$1 milhão por ano. Não que isso seja muito hoje em dia, né, do jeito que está o dólar, mas é bastante, né? É um bom salário, digamos assim, é um bom bônus. Mas as pessoas, elas trabalham nessas corretoras e ganham muito dinheiro. Fala, eu acho que eu sou bom, vou montar um research independente, não dependo de autorização para conseguir meu emprego, vou empreender aqui no setor como analista. Só que aí, isso é muito bacana, é muito legal, e eu acredito que tem espaço para você montar boas casas. Eu vou dar só exemplo de uma casa americana aqui, da época que eu cobria transportes, que era um pouco de referência, que era, por exemplo, uma que chamava Wolf Research, né? Ela é focada no setor de transportes, era na época pelo menos, né? Estou falando de 2010, mas acredito que ela exista ainda. E é um time forte pra caramba, parrudo, cheio de cara bom, que trabalhava na indústria, que entendia do setor, manjava pra caramba, e aí você tinha molecada boa de modelagem, etc. Você tinha um time de research muito forte, mais forte dos que trabalham nos grandes bancos. Nos Estados Unidos, a indústria de investimento é gigantesca, é muito maior do que no Brasil. Então, lá tem espaço para isso. Então, assim, aparentemente, em termos de oportunidade, se eu achar que eu vou oferecer... O ponto vamos lá. Se eu achar que eu posso oferecer um bom serviço, eu posso montar uma casa de research independente, parece uma boa ideia. O mercado é grande, eu garanto que eu sou bom, que eu vou fazer bons relatórios, você não precisa de grandes investimentos. Você precisa no limite, você precisa só do teu laptop, entendeu? Para ser um bom analista. Aí é um outro caso aqui, né? Eu tenho lá minhas telas grandes lá, para mim o laptop só não serve mais, mas o fato é que você consegue, num laptop, fazer seu trabalho de analista, certo? Você precisa de um computador e do seu cérebro e do teu network. Basicamente isso. E uma conexão com a internet também. Mas o fato é que tudo na minha cabeça diz fazer sentido de que se eu fizer um bom trabalho, os buy-sides eu vou conseguir que eles paguem uma assinatura para o meu serviço. Isso daí em tese, né? Porque aí eu vou. Então agora o foco da live, o foco do que eu queria falar para vocês, eu vi aqui pelo nível de respostas que teve no meu Instagram, eu acho que esse assunto aí ele é um assunto talvez mais avançado para quem ainda não trabalha nesse mercado. Muitos de vocês não conhecem, né? Eu estou dando esses exemplos da Empíricos e da Eleven, etc., só para contextualizar e para ver se eu conecto com vocês, mas o fato é que
Eu acho que a impressão que eu tenho, vocês podem comentar aqui, se vocês têm alguma opinião sobre essa questão de research independente ou não. Mas eu queria trazer para vocês o que eu vou começar a falar a partir de agora, que são os motivos pelos quais eu, nas gestoras que eu já trabalhei, nunca vi, a gente não pagava nada de research independente. Para empíricos, que o foco é mais em pessoa física, para Eleven, para Levante e qualquer que seja. E por que a gente não pagava? Porque a gente olhava e via que não tinha qualidade os relatórios? Não. Na verdade, a gente nem olhava, nem queria saber se era bom ou não. Né? Ia ter que ser muito bom para a gente mudar e passar a olhar isso. Por quê? Porque, por algumas razões. Primeiro é pelo que eu já falei para vocês. Você está na gestora e você lá opera. Você tem que ir lá, vamos investir em tal. Hoje a gente vai trocar nosso portfólio aqui, vai girar e vai sair dessas ações e ir para essas. Essa movimentação, saiu alguma notícia, alguma mudança macroeconômica, que a gente acha que algumas ações vão performar melhores que outras, um movimento tático aí de curto prazo. A gente vai girar uma parte do nosso portfólio. Naquele dia ali, eventualmente a gente vai operar, sei lá, já teve dias que eu operei 40 milhões de reais, entendeu? Numa época que eu fui trader, no passado recente. Ok, fiz um trade de 40 milhões de reais. Onde eu vou operar? Eu vou operar nessa corretora, naquela eu vou olhar mais ou menos a minha programação para o mês, que a minha programação para o mês ela é baseada um pouco de, assim, eu tenho que remunerar aquela galera ali que eles estão me servindo bem. Eu não tenho obrigação, ninguém vai me cobrar. Mas a gente procura pagar bem quem está nos servindo bem. E eu pago através de soft dollar. Então notem que eu vou lá, operei e tal, paguei a corretagem, ok. É natural, eu nem parei para pensar se eu estou pagando fulano ou beltrano para o research. Então, no meu modelo mental, eu como gestor, e você pode pegar as grandes gestoras aí no mercado que vocês admiram, etc., todas pensam assim. Você não tem um pensamento, agora... Na verdade, deveriam pensar de uma maneira mais aprofundada, mas usualmente o pessoal já tem uma cultura, entendeu? Você pega um cara que trabalha nesse mercado há séculos, ou é assim que o mercado funciona. Eu vou operar no Credit Suisse, no Morgan Stanley, no JP Morgan, no Itaú BBA, no BTG, e aí eu vou executar minhas ordens e naturalmente eu recebo aquele monte de e-mail de research, eu recebo um monte de convite para participar de almoço, evento, Investor Day. É muito natural. Eu não tenho que parar para pensar, olha, eu vou agora olhar aqui o Marcelo Gunter Research e acho que ele é um excelente analista. Eu posso ser o melhor analista de elétricas e montar uma research independente. Eu vou ter muita dificuldade de me pagarem por essas razões que eu estou falando. Primeira coisa é a questão da forma que o mercado funciona e as pessoas culturalmente já estão acostumadas a pagar através de soft dollars grandes bancos. Outro motivo, tem vários motivos, mas o principal deles, a meu ver, que é a principal barreira para isso, é o seguinte: você muitas vezes opera, que o mercado agora não está tendo IPO, né? O mercado não tá meio ruim, mas se eu pegar um momento ali como no meio da pandemia ali, 2020, o ano de 2020, teve uma chuva de IPO, como quase nunca antes tinha se visto no Brasil. Um momento muito hot de mercado. O mercado estava bom, estava bombando dinheiro em renda variável, e aí começou a ter muito IPO, etc. O que acontece? Lembrando, quando eu tenho uma gestora, não adianta eu ir bem. Por exemplo, eu sou sempre comparado com benchmark, tá? O que faz com referencial. Então, assim, eu já falei isso e vou falar, é super importante isso. Se eu tenho um fundo que eu tenho 1 bilhão de reais sob gestão e eu dei e é um fundo de bolsa, que tem como benchmark, tem como referencial o Ibovespa, eu tenho 1 bilhão. Em um ano, a Bovespa se valorizou, as ações do índice Bovespa se valorizaram 10%. E o meu fundo se valorizou 20%. Então eu tinha 1 bilhão, esse 1 bilhão virou 1 bilhão e 200 milhões. O valor que eu gerei para o meu cliente não são esses 200 milhões, são 100 milhões. Porque a Bovespa andou 10% e o meu fundo andou 20%. Então eu passei o cavalinho na corridinha, eu passei o cavalo da Bovespa em 10%. Então eu gerei 100 milhões de reais de alfa. O que é alfa? É o valor adicional que eu gerei, 100 milhões. Sobre 100 milhões, o meu fundo vai ficar com 20 milhões.
que são 20% de performance, certo? Sem falar na taxa de administração aqui, que é outra coisa. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, beleza. Eu gerei 100 milhões de reais de alfa, tá? E qual que é a lógica por trás disso? Que é super importante entender também, tá? Por que eu só sou remunerado e só ganho uma comissão do meu cliente, né, que o nome disso é taxa de performance, que eu performei, eu fui bem? Por que é só 10% e não 20%? Porque a premissa por trás é a seguinte: eu estou fazendo gestão ativa. Se o meu cliente deu dinheiro para mim, para tomar risco de bolsa, ele quer que eu vá melhor que a bolsa. Por quê? Porque senão você pega o seu dinheiro sozinho, compra ETF com exposição a Ibovespa ou futuro de Ibovespa, faz uma operação e você, com muito pouco trabalho, você vai ter esses 10% de ganho que já teria. Então eu não fiz mais que obrigação de fazer os 10%. O que eu fui melhor é que eu fiz 20% ao invés de 10%. Né? E isso é assim que funciona a indústria. Eu quero gerar alfa, e o alfa nesse exemplo foi de 20%, foi de 10%, tá? Beleza. Então o que acontece? Quando o mercado está quente, e de novo, voltando, eu estou falando aqui de porquê, e eu tenho até, eu acho que tem algum participante agora que é meu aluno, não está mais aqui, mas ele trabalha numa casa de research independente, talvez ele possa falar alguma coisa sobre isso. Mas assim, qual que é o ponto? Eu não vou expor o nome dele aqui, se ele quiser ele fala. Tá, legal. Renato, eu já respondo a tua pergunta, obrigado pela pergunta. Pessoal, mandem perguntas, tá? O Renato Botazo, né? Mas voltando, e aí eu já olho a pergunta do Renato aqui. O que acontece? Quando o mercado tá quente, tá hot, tá bombando, oba-oba, taxista falando em ações, motorista de Uber falando em ações. Fala, Gabriel, tudo bom? Estou falando aqui de research independente, aqui de casas de research, trazendo uma visão aí no fundo, de comportamento humano e de relações e de coisas interpessoais aí, de cultura e de hábitos. Inércia cultural, eu chamo isso, porque que é um pouco mais difícil o mercado de research independente, apesar da oportunidade teoricamente ser boa, né? Não porque é mais difícil, talvez os desafios, né? E aí, pessoal, continuando, então o que acontece? Quando o mercado está bombando, eu opero às vezes na corretora do... E vamos dizer que tem a corretora do Itaú BBA, do BTG, e tem a corretora do banco, sei lá, do banco ABC, que é boa também. Vamos supor que a corretora do banco ABC, o cara é bom de execução de ordem, executa rápido, não erra, e tem um baita de um time de análise, o que não é verdade, né? Enfim, não dá para comparar BTG com banco desse tipo. Eu nem sei se tem research lá. Se tiver, é provavelmente irrelevante. Então o que acontece? E o mercado tá bombando. Cara, eu vou direcionar o meu trade para o BTG e para o Itaú BBA e não vou para o Banco ABC. Eu tô dando um exemplo, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque lembra que quando eu tô operando naquela corretora, eu tô pagando aquela corretora, eu tô deixando taxa de corretagem, eu tô dando grana para eles. Quando o BTG ou o BBA, talvez sejam os líderes, né? São os líderes, BTG principalmente, e aí tem que ver, eu não sei o ranking atual de banking, mas são bancos que tem um IB muito relevante. O que acontece? Quando as empresas que são clientes do IB, do Investment Banking, do Itaú, ou do BTG, como exemplo, forem fazer uma operação, vai ter uma abertura de capital de 3 bilhões de reais. O que acontece? Os buy-sides, eles ficam babando os deals bons, né? Primeiro que tem uma coisa que assim, de bastidores que eu vou falar para vocês, você tá na gestora, você liga e pergunta, como é que tá o book aí? O que é o book? Como é que tá a demanda aí para esse negócio? Tem 3 bilhões de oferta, tem ofertas que você quer ser alocado em ofertas que estão oversubscribed. O que é isso? Por exemplo, tem 3 bilhões de oferta, o tamanho da oferta, e os fundos estão... Porque não são só fundos locais, tem fundos do Brasil, Europa, Estados Unidos, Ásia, e aí esses fundos eles estão babando, eles querem muito ser alocados. Normalmente os bancos, eles priorizam os gringos, que são muito maiores, né? Porque por sua vez, a corretora do Morgan Stanley, ela vai alocar mais grana para o Fidelity, que é uma gestora gigantesca, King Kong dos Estados Unidos, e aí ele vai alocar mais para a Fidelity. Sobra pouco para alocar para o brasileiro. Por mais que vocês achem que o Stuberger é o cara, e a SPX, e sei lá o que, e as gestoras conhecidas aqui, eles são
micro perto dos gigantes americanos. Então o que acontece? Tem uma alocação muito forte já desses 3 bi, desse exemplo dessa oferta, para fora, para os gringos. Sobra muito pouco para os locais. Os locais querem ser alocados e não sobra muito. Então, uma oferta oversubscribed, que você tem, sei lá, eu não vou ficar chutando o número de maluco aqui, muito fora aqui, mas, sei lá, uma oferta de 3 bi, você tem uma demanda de 4 bi. Falta gente. E aí sobrou um pouquinho ali. Vou dar um exemplo numérico aqui. Sobrou R$1 bilhão para eu alocar para os locais. Cara, você tem um monte de fundo querendo 100, 200, 300, sei lá. Tô exagerando, mas assim, você tá querendo... Um quer 50 milhões, o outro quer 100, o outro quer 10. Essa oferta, esse pessoal local vai ter muito mais demanda para ter a ação daquela empresa no IPO do que oferta, do que o R$1 bilhão que sobrou. Então o que acontece? Eu quero operar mais naquela corretora que é o líder da operação, ou que faz muito IPO, porque quando eu pago ele bem, eu sou um bom cliente, na hora do IPO ele vai me alocar melhor. E o que acontece quando ele me aloca melhor? Eu não sei se vocês já pegaram um IPO bom, né? E eu não tô, de forma alguma eu estou dizendo que isso é uma... de forma alguma eu estou dizendo que isso aqui é uma regra. Mas assim, se você for alocado num IPO bom que bomba no primeiro dia, esse alfa que você tem que gerar para os seus clientes, ele vai receber uma porrada que às vezes você faz seu ano. Entendeu? Você é alocado num bom IPO e nem vou entrar no mérito de se flipa ou não, né? Mas flipar é você pegar, foi alocado, primeiro dia de negociação da ação, está subindo 10%, você vende. O dono da empresa que está fazendo o IPO também não quer que a corretora do banco que ele contratou aloque para um cara que vai fritar a ação, né? Você tem que ter um certo mix do cara que vai vender para ter negociação, mas do cara que vai ficar também com uma visão mais de longo prazo e vai ser um acionista mais de longo prazo da empresa. Mas o que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer o seguinte, e aí a conclusão aqui, aí eu vou abrir para perguntas e respostas, porque... Só um segundo. Porque como eu falei para vocês, o fato é o seguinte, eu posso montar... Resumo, né? E aí eu ia falar que a live, aí eu termino aqui o principal e abro para perguntas e respostas. Mas assim, resumo. Eu posso ser o melhor analista do mundo de algum determinado setor. Eu tenho, assim, sou muito melhor do que todos que estão nos bancos e vou alugar um escritório bacana na Faria Lima e vou montar um time de research independente com credibilidade, conheço um monte de gente no mercado, tenho um network bom. Eu expliquei para vocês basicamente os motivos pelos quais o investidor institucional buy-side vai ser difícil ele me pagar. Tem outras razões, mas porque ele está acostumado a não, ele acha que ele não paga, né? Porque ele paga através do trading que ele tem que fazer no dia a dia. Ele tem essa questão de comportamental, de que ele já está acostumado com isso. E tem outras questões, como, por exemplo, o acesso aos bancos, né? Eu quero ter uma relação com a corretora daquele banco, porque ela tem uma área de investment banking e vai me alocar naquele deal, né? Então, assim, espero ter conseguido nessa live passar para vocês um pouco assim, a ideia é passar um pouco das internas e o que rola aí no mercado e de bastidores, porque qual que é o ponto? Quando você vai começar a trabalhar como analista, cara, não é só a parte técnica que você tem que saber, ou saber fazer modelagem do zero, que é o nome do meu canal, e as coisas que eu falo. É muito bom você entender como é que a banda toca, entendeu? Você se situar e saber, porque aqui, sobretudo, eu estou falando de como o business funciona, né? Para você até pensar de quando você for trabalhar num lugar ou no outro, como funciona o jogo, como funciona o negócio. E isso que eu estou falando para vocês vale para os Estados Unidos também. E só um último comentário aqui, antes das perguntas e respostas. Eu já estudei uma época de montar, e eu conheço um cara que era diretor do Credit Suisse, bem antigo de mercado, analista muito bom, que ele acabou montando um negócio desse, assim, não sei como está indo, mas eu já pensei em montar. A analogia, ela é meio tosca, mas eu já pensei em montar um Uber de analista, né? Um Uber de analista. E a analogia é tosca porque, né, é bem diferente o trabalho, mas o fato é uma plataforma. Eu sugiro que vocês olhem uma lá de fora que chama Smart Karma, tá? Smart Karma. Eu vou até ver se eu entro aqui com o meu outro celular e mostro aqui para vocês o nome certinho. Mas assim, isso é mais difícil ainda do que o research independente pelos mesmos motivos.
e pelo motivo de que quando você vai montar um Uber, aí eu vou fazer analogia para não ter que ficar falando muito, você acha que o Uber é fácil montar? Você fala, beleza, primeiro eu vou pegar os motores, é o famoso problema do chicken and egg, né, do ovo ou a galinha, que todo business de plataforma, como o Mercado Livre, Amazon não, né, eBay, Airbnb, Enjoei, você tem esse problema que é o ovo ou a galinha, porque quando você constrói um negócio de plataforma, você tem que construir os dois negócios ao mesmo tempo. Então, falando da Uber, você acha que a Uber é fácil ela entrar em São Paulo? Por mais que ela tenha um aplicativo, ela tenha uma marca, ela tenha um aplicativo, toda a tecnologia, etc. Você fala, legal, é só eu pegar e falar para os motoristas, olha, você vai começar a ganhar dinheiro trabalhando, e vai trabalhar quando você quer e tal, e vai ganhar uma comissão aqui quando você levar uma pessoa daqui até ali. Aí você acha que você vira para o motorista e fala assim, olha, pega aqui Só um segundo, deixa eu só entrar no Smart Karma aqui. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, só quando eu estou operando. E aí que acontece? Aí é muito caro, por quê? Porque o motorista ele não vai ficar com o aplicativo ligado do Uber esperando aparecer o passageiro, ele vai ligar o aplicativo, não vai aparecer o passageiro, ele vai desligar e tchau. A Uber ela tem que pagar no começo quando ela entra numa cidade, especialmente quando ela era menos conhecida, ela tem que recrutar um monte de motorista, ver se antecedentes criminais, ver uma série de coisas, se o carro se encaixa, etc. E a partir daí, ela tem que pegar esse cara, e às vezes o cara não tem celular. Não tem celular. Dá celular pro cara, empresta, sei lá, E aí o cara tem que ficar ligado com o aplicativo o dia inteiro, antes de você ter passageiro. Porque se você chamar o passageiro e não tiver o motorista, aí pior ainda, né? Você vai baixar o app, vai ver que não tem motorista, vai deletar e nunca mais vai baixar esse. Pode baixar outro. Então é muito difícil você construir esse tipo de business. E aí a Uber, o que ela faz? Ela paga os motoristas para ficar com o aplicativo ligado. Isso aí, amigo, numa cidade como São Paulo, é coisa de mais de R$ 1 bilhão para você conseguir rodar um business desse. E aí, analogia, vocês entenderam? A mesma coisa para analista, né? Como é que você vai montar? O analista vai ficar trabalhando de graça para depois aparecer o cliente? Não. E outra, só que o analista você pode até botar uma grana, começar a pagar todo mundo para ter uma plataforma na qual você produz, e aí você vai lá para o buy-side e vai vender o negócio, né? Fala, eu tenho uma plataforma aqui que tem um monte de analista plugado. Aí o buy-side, pelas razões que eu falei das casas normais de research independente, vai ter a mesma resistência. Então por isso que eu desencanei dessa ideia na época, né? Pensando antes, porque não faz sentido. Aí tem alguns outros motivos aqui que eu ia falar sobre o fato de que você tem uma mudança regulatória na Europa, que eu não sei como tá, faz tempo que eu não olho, mas é MiFID, que é uma mudança regulatória na qual vai ser proibido você pagar a corretagem com soft dollar. Eu tenho que dizer para o meu cliente da minha gestora, falar, olha, o dinheiro aqui que eu gasto, eu pago corretagem, ou eu pago research, ou eu pago o Bloomberg. Você não pode pagar mais as coisas por soft dollar, porque o dinheiro no final do dia, ele não é do portfólio manager, não é da gestora Hedging Griff, da Incor, do João Braga. O dinheiro que ele está gerindo não é dele, é do cliente. Então, quando ele frita dinheiro com uma coisa que não está agregando valor, ele está gastando e desperdiçando o dinheiro do cliente. Imagina se para político tivesse que dar esse nível de satisfação, né? Mas enfim. Então é isso, entendeu? Então por isso que eu não achava um bom negócio, mas eu acho que vale a pena vocês olharem, porque lá fora você tem essa plataforma chamada... Cadê aqui o... Só um segundo. Eu não tô achando a página aqui direito, mas enfim. Chama Smart Karma. Smart de esperto, Karma. Karma.com. Tá? Eles até colocam aqui que tem clientes grandes aqui, tá? Mas eu realmente... É um business difícil, não tentem montar no Brasil. Mas aí uma dica para vocês, talvez para aqueles de vocês que querem trabalhar como analista, enquanto não consegue se colocar, nada te impede de eventualmente começar a produzir nessa plataforma, né? E ela pega o dinheiro que ela recebe dos clientes, de quem paga a assinatura, e ela distribui para os produtores. Só que ela não distribui de maneira igual. Ela distribui desproporcionalmente para quem tem mais view,
para quem tem mais like, estrelinha, sei lá eu qual é a métrica deles, mas eles têm alguma métrica de falar, olha, esse analista é bom, tá todo mundo vendo, tá todo mundo ficando na plataforma porque quer ver esse cara. Esse cara vai receber muito mais dinheiro do que o cara que só produz e ninguém vê o conteúdo dele. É uma lógica de remunerar de acordo com o quanto ele está agregando de valor, eles têm umas métricas lá para isso, né? É isso, pessoal. E eu vou agora pegar para Q&A e depois, enfim, só lembrando aí que para quem não se inscreveu ainda, quiser se inscrever, na semana, não a que vem a outra, vai ter nos dias 16, 18 e 19 a semana do Equity Research na prática, que vai ser um conteúdo muito mais estruturado, realmente para agregar valor claro para vocês. Aqui também a ideia é agregar valor, mas de uma maneira mais estruturada. Aqui é uma coisa mais... as lives, vocês vão ver que tem temas aí mais soltos, né? Mas espero todos agregarem bastante aí. Que todos os conteúdos agreguem. E para se inscrever é só clicar na bio e aí lá tem o Linktree, você entra e tem a página de inscrição do meu evento. Deixa eu ver aqui. Fala, Gabriel, tudo bom? Agora só ver aqui a pergunta do Renato Botazo. Obrigado pela pergunta, Renato. Um dos lados negativos de research de banco versus casa de análise não poderia ser conflito de interesse? O research de banco pode estimular os investidores a girar mais patrimônio para ganhar com corretagem. Não, sem dúvida, né? Você tem dois aspectos, e inclusive eu tinha escrito isso, né? E acabei não falando, mas assim, lembra que eu falei assim, por que parece tão bom na teoria, mas na prática você tem detalhes. Entre eles, é exatamente isso, daí é bem conhecido, né? Imparcialidade. Eu até tinha anotado aqui, tá? Porque o research independente parece atrativo. É que eu escrevo o meu script aqui, mas como é um assunto que eu domino, eu muitas vezes largo para lá o script e sigo o que eu queria falar, mas enfim. Porque o research independente parece atrativo? Imparcialidade, não depende de interesse de banco de investimento, tá? Então tem o conflito de interesse de A e B, e tem esse que você falou também, né? Se eu estou sendo remunerado por uma opinião, eu vou receber pela opinião. Se eu estou sendo remunerado pela corretagem, eu vou ficar inventando historinha, eu vou ficar dando trade idea, que é assim, eu cubro, acho que tem uma visão de longo prazo, acho que tem que ter pelos próximos 5 anos, mas hoje acho que você tem que vender essa e comprar aquela, para ficar incentivando corretagem. Sem dúvida nenhuma. Então, conflito de interesse, entre outros, você tem de banco de investimento, porque o analista que está no banco de investimento, ele está na corretora do banco, e tem a área de IB. A área de IB fez o IPO de uma empresa. Você acha que ele realmente vai mandar vender a ação da empresa se ele achar que está cara? Não, ele vai dar uma mexidinha na planilha. Isso não deveria ser feito e, em tese, não é feito. Mas pensem por vocês se vocês acham que isso acontece ou não. Né? Não deveria. Um bom analista tem que ter independência. Não é para agradar o chefe. Então, imparcialidade, né? Uma casa de research independente não tem esses dois conflitos que eu falei. Você tem uma boa chance de nichar e de ter originalidade. Então, o exemplo que eu dei aqui, eu vou montar uma casa de research focada em utilities. Vou ter os melhores analistas. Eu vou ter cara que às vezes não quer trabalhar mais em banco, em empresa grande e tal, e que quer fazer o trabalho dele com prazer, porque analista bom realmente gosta do trabalho, não é só por dinheiro, entendeu? Apesar de que também né? Você tem possibilidade de ganhar autoridade por qualidade, não por estrutura. Então, assim, você vai ser um analista respeitado, não porque você está no BBA ou no BTG. Embora, repito, os analistas dessas casas tem muito cara bom, muito bom, especialmente na BTG. Eu vou começar a cobrar, quero que eles saibam aí que eu elogio tanto eles aí, não ganho nada com isso. Mas quem sou eu perto da BTG, né? Mas enfim, mas realmente eu admiro a casa como cliente. Possibilidade de ganhar autoridade por qualidade, não por estrutura. Então eu não vou ser valorizado como analista por carimbo, mas só pelo que eu faço, só pela minha análise. E aí tenho esses exemplos, enfim, é isso então. Basicamente a resposta é essa, né? Eu ia falar só exemplo de que funcionaram lá fora, que é essa Wolf Research, Bearstein e Smart Karma, que é essa plataforma, que está crescendo muito na Ásia, está expandindo, mas a presença maior dela é na Ásia.
Ó, meu amigo aluno Gabriel Cassaletti. Opa. Eu fico aqui. Marcelo, é comum analista sell-side de casas independentes migrarem para o research do buy-side? Gestoras ficam de olho nesses caras, nessas casas? Então, Gabriel, o que eu falei. Sim, bom analista ele vai mostrar o trabalho dele, mas dentro das casas que eu trabalhei, pelo menos, e é o que eu falei, eu acho que você entrou depois, a galera não olha, não olha. Pra você ter uma ideia, eu tinha um login lá de que o cara da empresa me deu, de uma plataforma dessas local, brasileira, tá? Eu acho que, não sei como tá hoje. E aí eu falei pro meu time, de uma gestora que eu tava, olha aqui e tal. Ninguém nem olhava. E lá tinha bons analistas, tinha analistas gringos, tinha caras de ciência política, de macro bons, e ninguém olhava, por cultura. Agora, isso de maneira alguma é desincentivar quem trabalha numa casa. Quem já está numa casa independente, eu acho que tem que investir e tem que lutar por isso, tá? Isso daí é uma outra coisa. Se eu quisesse montar a research de utilities, uma casa focada nisso, eu ia montar. Só que é importante saber que tem uma barreira aí comercial pelas razões que eu já falei, entendeu? E eu acho que se você é um bom analista dentro de uma casa dessa, isso falando da casa, do business de análise independente. Agora, se você faz dentro de uma casa dessa de research independente, às vezes você consegue fazer um trabalho melhor, menos enviesado dentro dessa casa e fazer chegar o teu trabalho, mesmo que você mande de graça para os buy-sides, com certeza você vai ser visto, entendeu? A pessoa gosta de receber boas ideias de investimento, entendeu? A pessoa consegue se destacar com certeza. Agora, não é para onde está o spotlight, para onde está o holofote ligado, você vai ter que meio que se iluminar ali, entendeu? Não é para onde está apontada a lanterna pelas razões que eu falei nessa live, entendeu? Espero ter respondido. O que mais, turma? Cansei de acender essa luz aqui. Beleza, obrigado, Gabriel. Se for isso, pessoal, sexta-noite aí, 9 da noite, acho que vocês devem estar querendo ir, né? Então, só lembrando aqui, só fechando, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou nessa. Vamos, sextou. Mas é isso, tá? Conto com a presença de vocês ali no dia 16, 18 e 19. Link na bio ali para se inscrever, tá bom? Aí vou ficar aqui mais uns segundos aqui esperando, porque sempre vem uma pergunta depois que eu tô apertando o botão de desligar aqui. Obrigado, pessoal. Valeu, Arthur. Boa noite, Gabriel. Valeu, abraço.